nome do autor. Era uma vez um casal que queria muito ter um filho. A mulher ficou grávida e os dois, ansiosos e felizes, aguardavam a chegada do bebê. Vizinha à casa de onde eles moravam havia uma linda horta, com uma variedade enorme de verduras, onde os rabanetes eram tão vermelhos e apetitosos, que despertavam na mulher o desejo de comê-los. O marido, percebendo um dia que a mulher estava triste, tratou de descobrir o motivo para agradá-la, para alegrá-la. Resolveu colher escondido alguns rabanetes. No entanto, a dona da casa, que era uma bruxa muito feia, de nariz comprido e olhos enormes, apareceu de repente. Ela ficou muito brava e jurou ao homem que tão logo seu bebê nascesse, iria roubá-lo, levá-lo para bem longe. Quando a menina nasceu, a bruxa veio e tirou-lhe a filha, deu-lhe o nome de Rapunzel e levou-a para o meio da floresta, trancando-a em uma torre muito alta, sem portas, com apenas uma janela. O tempo passou, Rapunzel transformou-se numa linda moça. Uma linda moça de longos cabelos dourados, os quais ela prendia em duas tranças bem grandes. Rapunzel passava os dias cantando para afugentar a tristeza de viver presa. Um príncipe que cavalgava próximo à torre, ouvindo seu maravilhoso canto, ficou curioso tentando descobrir de onde vinha. Repetidas vezes, o príncipe passava por ali, até que um dia, escondido atrás de uma árvore, ele ouviu alguém que dizia: Rapunzel, Rapunzel, solte as suas tranças. Rapunzel jogou as tranças e o príncipe viu. Então a bruxa subir na torre, agarrada às tranças de Rapunzel. Olha como que a bruxa subia na torre, gente, agarrada na trança de Rapunzel. Vê se pode. Próxima página. No dia seguinte, o príncipe voltou à torre e repetiu o que a bruxa dizia. Rapunzel jogou as tranças e ele se agarrou a elas e subiu do jeito que a bruxa fazia. A bruxa ficou muito brava quando soube que a Rapunzel estava recebendo visitas do príncipe. Cortou suas tranças, guardou-as e levou Rapunzel para bem longe. À noite, quando o príncipe chegou, a bruxa jogou as tranças de Rapunzel, presas por um gancho, e ele subiu. Entretanto, quem o esperava não era Rapunzel, e sim a bruxa, que furiosa o atirou pela janela. Ele caiu sobre um espinheiro e furou os olhos, ficando cego. Mesmo sem enxergar, o príncipe começou a andar por toda a redondeza, batendo de porta em porta, procurando por Rapunzel. Um dia, já cansado, com fome, o príncipe encontrou uma casa, bateu a porta para pedir pousada e comida. Uma moça veio atendê-lo. Assim que ela falou, ele reconheceu que era Rapunzel. Rapunzel também o reconheceu e, ao vê-lo cego, começou a chorar de tristeza. Duas de suas lágrimas caíram sobre os olhos do príncipe e ele recuperou a visão. O príncipe levou Rapunzel para o seu reino. Lá eles se casaram e viveram felizes para sempre. Ai, meu Deus, que coisa linda! Vamos lá para o vocabulário. Afugentar, expulsar, espantar. Apetitosos, saborosos, gostosos. Brava, rígida, severa, irritada. Recuperou, resgatou. Agora vamos para a nossa interpretação textual. Vamos lá, pessoal. Reescrever as frases, né? Substituindo a palavra destacada por seu sinônimo. O que é um sinônimo, gente? Palavra que tem o mesmo significado, tá? A cozinheira daquele restaurante faz comidas saborosas. B. Dona Ana ficou muito irritada com seu neto, porque ele quebrou um vaso especial de família.
C. Eles conseguiram resgatar os móveis intactos. Vocês vão fazendo aí, tá, gente? Letra D. Consegui espantar o medo de aranha. Numeral 2. Escreva uma frase com cada palavra abaixo. Afugentar, recuperar, brava, apetitoso. Vocês vão fazer uma frase, essa é a resposta pessoal, também não vou corrigir. 3. Copie a frase abaixo, substituindo a palavra destacada por um antônimo e um sinônimo. Ó, seu Joaquim é um homem muito bravo. Aí você vai botar primeiro com um antônimo, que é uma palavra contrária, e depois com sinônimo, que é uma palavra que tem o mesmo significado, tá bom? Próxima página. Estudo do texto. 1. Qual foi o acontecimento trágico que marcou a vida do casal e qual foi a causa? 2. Você achou correta a atitude do marido? Do marido, no caso, é o pai da Rapunzel, tá, gente? 3. Você acha que a punição do marido foi justa? Só porque ele queria um rabanete para sua esposa? 4. Marque como era a bruxa da história. Uma bruxa muito feia de nariz e olhos pequenos, uma bruxa muito feia de nariz comprido e olhos enormes, uma bruxa bonita. 5. No trecho, Rapunzel passava os dias cantando para afugentar a tristeza de viver presa. Está claro que para Rapunzel, cantar era um alívio. Você acha que a música pode ajudar uma pessoa a encarar melhor seus problemas? Justifique, coloquem aí. 6. O príncipe ficou cego, mas mesmo assim não deixou de procurar por Rapunzel. Em sua opinião, por que ele não desistiu? O que ele sentia que não deixou ele desistir da Rapunzel? 7. Se a bruxa não tivesse descoberto o encontro do príncipe com Rapunzel, como poderia ser o final da história? Teria sido diferente, né? Ele talvez não ficaria cego, ele teria talvez resgatado a Rapunzel. Pessoal, a gente vai entrar agora, vamos falar um pouquinho, tá? A gente está estudando um pouco da classe de palavras. A gente já estudou substantivo, artigo, né? Agora a gente vai estudar adjetivo, tá? Vou começar aí para a gente poder, poder começar bem entendendo o que que é um artigo, tá bom? O que que é um artigo? Não, o que que é um adjetivo? Desculpa. O pastor e o lobo. Um pastor de ovelhas achava a vida monótona. Por isso, inventava de tudo para se distrair. A sua diversão favorita era fingir que estava em apuros. Um lobo, socorro, socorro, costumava gritar aos quatro ventos. Quando as pessoas do povoado vinham em seu socorro, encontravam-no perfeitamente seguros, rindo a valer. Um dia, apareceu um lobo de verdade na frente do pastor. Desesperado, ele começou a gritar como sempre fazia: um lobo, socorro, socorro! Dessa vez, ninguém veio socorrê-lo, e o pastor teve que se esconder em cima de uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as suas ovelhas. Moral da história: quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Isso é fábula de Êxopo, tá, gente? Todas as palavras destacadas no texto indicam características dos substantivos, tá? Chamamos essas palavras de adjetivos. Então, gente, os adjetivos nada mais são do que palavras que dão características aos substantivos. Ó, feio, bonito, grande, pequeno, alto, baixo, comprido, azul, vermelho, ó, televisão preta. Eu tô dando uma característica à televisão, tô dando uma cor a ela, né? Televisão estragada. Estragado é um adjetivo. Por quê? Porque eu tô dando uma característica à TV, tá bom? Que é um substantivo. A gente vai começar falando sobre as locuções adjetivas, tá? Que elas são a união de duas ou mais palavras com função de adjetivo. Você não fala... tem gente que fala raios de sol. Não é mais fácil você falar raio solar, né? Então, esse solar, o de sol, né? A gente vai falar de sol. Raios, o raio é de onde? Do sol.
Então, a gente vai falar raio solar. Dia de sol, você vai falar dia ensolarado. Azul do céu, azul celeste. Amor de pai, paterno. É noite de lua, enluarada. Dia de festa, dia festivo. Água de chuva, água pluvial. Amizade de irmão, amizade fraternal. Homem de coragem. Eu não vou falar de coragem, vou falar homem corajoso. Flor do campo, flor campestre. Salário do mês, mensal, salário mensal. Noite de carnaval, noite carnavalesca. Amor de mãe, amor materno. Pesca do mar, pesca marítima. Então, assim, esse de sol, do céu, né? Ele é, né? Tem o de e tem o sol. Então é a união dessas palavras que formam, né, uma locução adjetiva. Então, solar, ensolarado, celeste, paterno, né, são locuções adjetivas porque elas são a união de duas ou mais palavras com função de ser um adjetivo, tá bom, gente? De qualificar de que é aquele amor, de que é aquela noite, de que é aquele dia, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. É bem legal. Agora a gente vai falar, gente, sobre adjetivo gentílico, tá? Ele indica a origem dos seres e das coisas, né? Aí tem aí o nome dos estados, tá? A gente vai ver aí, ó. Quem mora no Acre é acreano. Alagoas, alagoano. No Amapá, amapaense. Aracaju, aracajuense. Ou aracajuano. Igual quem mora em Itaboraí. Quem mora em Itaboraí, itaboraiense. Quem mora em Niterói, niteroense. São Gonçalo, gonçalense. E por assim vai, né? A gente tem aí, a gente chama, na verdade, quando eu estudei, chamava adjetivo pátrio. Mas a gente agora está chamando de gentílico, também tá certo. Mas era pátrio porque fala da onde você tem origem, né? Nós, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente não é carioca, a gente é fluminense. Por que que a gente é fluminense? Não é nosso time, a gente é fluminense porque a gente não mora, só é carioca que mora na cidade do Rio de Janeiro. O restante do pessoal que mora no Rio é chamado de fluminense, tá bom? Então aí, gente, vocês leem, tá? O adjetivo gentílico aí de cada parte, né? De cada estado brasileiro, tá bom? Vocês vão ler. A Mariana leu até Aracaju, mas para baixo não há necessidade, vocês podem ler. Eu vou dar uma aumentadinha para vocês verem, tá bom? Ó, tá bom? Vamos para a próxima página. Então, vocês já sabem que se eu falar adjetivo gentílico, eu estou falando da origem, né? Da onde aquela pessoa, aquela coisa está vindo, né? Se eu falar assim, esse vinho é português, porque esse vinho veio de Portugal. Se eu falar, esse vinho é americano, porque ele veio dos Estados Unidos. A gente já sabe, né? Vamos lá. O adjetivo concorda em gênero, número e grau com o substantivo ao que se refere. Exemplo: vida monótona. Ó, substantivo feminino no singular. O adjetivo também tem que estar no feminino e no singular, porque eu estou falando de vida, né? Eu não posso falar animais divertidas. Eu tenho que falar animais divertidos, né? Porque eu estou falando de uma palavra que está no masculino e no plural. Então, eu também vou concordar o, o gênero, número e grau do substantivo com o substantivo, tá bom? Se fosse animal, animal, seria divertido, né? Eu iria colocar divertido, bom? Vamos lá. Gênero do adjetivo. Olha, gente, também tem gênero, tá? Quanto ao gênero, os adjetivos se dividem em uniformes e biformes, tá bom? Olha isso. Uniformes são os adjetivos que têm uma só forma para o masculino e para o feminino. Garoto feliz, garota feliz, né? Independente, igual quando eu falo assim,
Menino contente, menina contente, né? Então eu não mudei o adjetivo, né? Eu só mudei o gênero do substantivo. O adjetivo, ele nesse caso aí, ele é uniforme porque ele só tem uma forma para ser usado nos dois jeitos. E também existem os adjetivos biformes, porque eles têm duas formas. Ele tem uma forma para o masculino e para o feminino, ó. Homem idoso, mulher idosa. Homem alto, mulher alta, né? Aí a gente fez essa flexão no adjetivo. Número do adjetivo. Os adjetivos simples, em geral, fazem plural da mesma forma que os substantivos simples, né? Acrescentando aí o Szinho, né? O final. Bom? E os adjetivos compostos, apenas o último elemento recebe a forma de plural, tá bom? Então, ó, consultórios médicos cirúrgicos, ONGs afro-brasileiras, tá? Então, só a última palavra, o último elemento que vai entrar na forma de plural, vai receber o S, tá bom? A exceção é a palavra surdo-mudo, que quando a gente bota ela no plural, ela fica surdos, mudos. Os adjetivos referem-se às cores. Os adjetivos referentes às cores são invariáveis quando o segundo elemento da composição é um substantivo, tá bom? Então, eles são invariáveis, tá? Eles não mudam. Saias verde oliva. Oliva é um substantivo, bom? Os adjetivos referentes a cores são invariáveis quando o segundo elemento da composição é um substantivo, tá? Nesse caso aqui, gente, oliva é um substantivo, tá? Verde oliva. Igual a gente fala, é verde limão, né? Vestidos verde limão. Eu não vou falar vestidos verde limões. Eu vou falar verde limão, tá bom? Independente de ser 1, 2, 3, 4, 5, não importa. Vamos para a próxima página. Grau do adjetivo, tá? O grau do adjetivo são comparativo e superlativo. A gente vai trabalhar isso aí, tá bom? Então, o comparativo é aquele que a gente usa para comparar, tá? Ele compara dois ou mais elementos, e ele pode ser comparativo de igualdade. A comparação é feita quanto tão, tanto quanto como. Marcos é tão bonito quanto Marcelo. Mariana é tão inteligente como Vanessa. Comparativo de superioridade. André é mais inteligente que ou do que Felipe. Cristiano é mais bonito do que Marcos. Isso é grau comparativo de superioridade. Inferioridade é aquela comparação. A George é menos forte que ou do que Márcio, né? A Alisson é menos pirracento do que Eloá. É um exemplo, tá? Os adjetivos bom, mal, grande e pequeno possuem formas especiais para o comparativo de superioridade, né? Quando a gente está aí levando ele ao grau de superioridade, ele muda. Então, bom passa a ser melhor, mal, pior, grande, maior, pequeno, menor. Então, eu vou falar assim, ó. Cristiano é um melhor jogador do que Cláudio. Cláudio é um pior jogador do que Paulo. Vanessa é maior que Cristina.
Pedro é menor que Paulo. Entenderam? Superlativo, tá? Apresenta características de maneira muito elevada em seu nível máximo. O superlativo pode ser relativo, tá? Ou absoluto, tá? Vamos lá. Relativo. As características de seres ou coisas são intensificadas em relação a um grupo de seres ou coisas. Há duas formas para o superlativo relativo: de superioridade e inferioridade. Vinícius é o mais inteligente da turma. É o mais inteligente. Então, Vinícius, de uma turma, de um grupo, ele é o mais inteligente, tá? Então, aí, ó, é o superlativo relativo de superioridade. Agora, embaixo, é o superlativo relativo de inferioridade. Este monte é o menos alto de todos. Então, tem vários montes, e aquele ali, eu quis dizer que é o menor, né, entre todos. Eu fiz uma comparação e eu quis dizer que aquele monte ali é menos alto do que todos os outros, tá? Agora eu tenho aí, gente, o absoluto, tá bom? Que ele pode ser analítico ou sintético. O analítico é expresso por meio de advérbios muito, extremamente, excepcionalmente, tá? Antepostos ao adjetivo. Lucas é um aluno muito aplicado. Lucas é extremamente inteligente. Lucas é excepcionalmente inteligente, viu? Eu estou aumentando essa questão, né? Então, no analítico, eu uso um advérbio antes do adjetivo, né? Para dar aquela intensidade, né? E já no sintético é formado geralmente pelo acréscimo do sufixo ao radical, né? Íssimo, né? Então, assim, esse prédio é altíssimo. Melissa é belíssima. Mariana é inteligentíssima. Então, o sintético ele acaba com esse íssimo, tá, gente? E o absoluto analítico, ele tem uma palavra que dá intensidade antes de chegar, né, no adjetivo. Antes do adjetivo vem uma palavra que dá mais intensidade. E para vocês ficarem atentos, esse superlativo relativo, tá bom? De superioridade e inferioridade. Porque quando tiver essa questão do todo, tá? Ser comparado a uma coisa, uma pessoa só, né? Vamos dar um exemplo. A rosa é a flor mais bonita do jardim. É um jardim, tem várias plantas, mas dali eu disse que a rosa é a mais bonita. Então eu estou usando o superlativo relativo de superioridade, tá? Então eu fui num zoológico, tô ali vendo. O macaco é o animal menos inteligente de todos os animais. Eu estou falando de um grupo de coisas e eu comparo um ser apenas a um grupo muito grande de coisas. Fiquem atentos, tá, gente, a essa parte da atividade, tá bom? Então, tá? A gente vai conhecer alguns adjetivos na forma de superlativo absoluto e sintético. Ágil, agilíssimo, agradável, agradabilíssimo, amargo, amarguíssimo ou amaríssimo. Amável, amabilíssimo, amigo, amicíssimo ou amiguíssimo também. Antigo, antiquíssimo. Áspero, asperíssimo, asperimo, aspérimo. Bom, boníssimo, ótimo. Célebre, célebre. Ai, gente, minha língua travou. Celeberi, celebérrimo, celebérrimo. Meu Deus, que palavra. Aí a gente fala um negócio desse assim, nossa,
Que noite celebérrima. Aí você vai pegar e vai falar, o povo vai olhar para você e falar assim, nossa, tá falando errado. Não é, é o jeito de falar que tá certo. É porque a língua portuguesa, ela tem umas palavras, assim, um pouco complicadas na hora de falar. Então, é celebérrimo, ok? Confortável, confortabilíssimo, cruel, crudelíssimo, cruelíssimo, misericórdia. Difícil, dificílimo, digno, digníssimo, doce, docíssimo, dulcíssimo, misericórdia. Fácil, facílimo, facilíssimo. Ó, criança, minha língua vai travar. Feroz, ferocíssimo, fiel, fidelíssimo, frágil, fragilíssimo, fragílimo e fragilíssimo, grande, grandecíssimo, misericórdia, grandecíssimo, horrível, horribilíssimo, humilde, humildíssimo, humílimo, infiel, infidelíssimo, magro, magérrimo. Aí tá certo. Você tá falando de mim, sobre mim. Magérrima, bem magra. Mal, malíssimo, péssimo. Notável, notabilíssimo. Pequeno, pequeníssimo, mínimo. Pobre, pobríssimo, paupérrimo. Sábio, sapientíssimo. Sagrado, sacratíssimo. Veloz, velocíssimo. Gente, eu tô rindo, mas é engraçado. Número 1. Circule o adjetivo da frase e diga com que substantivo que ele concorda, tá bom? De quem ele tá falando, de quem que ele tá se tratando. Esse elegante aí tá falando de quem? É da Luísa, né? Então, dei o exemplo da letra A. Letra B. Que lindo apartamento financiaremos. C. Ninguém diga que não avisei. Os produtos daquela loja são muito caros. Letra D. Há muitos segredos importantes dentro desta caixa. 2. Copie as frases substituindo as locuções adjetivas por adjetivos gentílicos. As comidas da Bahia são muito famosas. Você vai trocar esse da Bahia por baianas. É o exemplo que eu tô dando, tá, gente? Letra B. O samba do Rio de Janeiro é o melhor do mundo. O samba, vocês vão colocar. As rendas do Ceará são lindas. Vocês vão trocar, né? Esse do Ceará por um adjetivo gentílico, tá bom? É bem tranquilo, gente, o exercício. Vamos para a próxima página. Observe as imagens e escreva características para elas. Feio, bonito, grande, pequeno, saboroso, bonito, grande, imenso. Vocês que vão fazer, tá? Número 4. Marque com um X o plural correto das palavras. Calças, azul marinho, blusa cor-de-rosa, sapatos azul petróleo. Então, a única palavra que está escrita, né, de forma correta. Marque com X o plural correto das palavras. Então, só tem uma entre essas três aí que está sendo escrita de maneira correta. Vamos lá, pessoal. Relacione as colunas e justifique sua resposta. Grau superlativo de superioridade, grau superlativo de inferioridade. João é menos cansado, é o menos cansado dos atletas, tá? Tatiana é a mais bonita do clube. Então, assim, pegou um todo, né? E falou de uma pessoa só. A característica de João, ela está sendo elevada. E a característica de Tatiana também está sendo elevada. Dentro disso, vocês vão justificar por que vocês marcaram esses superlativos, tá bom?
6. Complete as frases com o grau superlativo sintético dos adjetivos que estão nos parênteses. Pessoal, se por acaso não tiver, tá? Nenhum desses adjetivos que estão entre parênteses aí no superlativo sintético, o que vocês vão fazer? Vocês vão no dicionário, tá? Ou na internet e vão pesquisar, tá bom? Visitei nas férias um museu em São Paulo. A atividade de casa estava... Tenho um amigo. O carro que comprei é... O ônibus em que viajei é... Vocês vão colocar, tá bom, pessoal? Para vocês não esquecerem, tá? Agora, tá? Essa foi então a atividade de aula. Nós vamos agora para a nossa atividade de casa, tá? Nós vamos fazer o livro de reforço na página 101 e a página 102, tá bom, gente? Não esqueçam, tá? Vamos começar. Então, ó, no número 1, escreva o adjetivo correspondente a cada locução adjetiva. Vocês vão escrever aí, ó, amor de mãe, amor materno, vocês vão escrevendo aí. Depois nós vamos, né, corrigir. 2. Construa frases com os adjetivos abaixo, amarelo e deliciosa. Lembrando que tem 2 frases aí já escritas, mas eu não quero que vocês igual as frases que estão aí, tá bom, pessoal? Eu quero que vocês façam as frases, vocês criem as frases. Não façam frases que já estejam prontas, tá bom? Próxima página, tá? Ficou então somente para casa, página 100, 101 e 102, tá? Então, ó, agora vocês também têm que criar frases com a palavra escuro, triste, inteligente. Vocês vão criar a frase de vocês, não copiem a frase que tá no livro, tá? Porque eu vou pedir para vocês mandarem foto para mim. 3. Complete as frases com adjetivos gentílicos de acordo com o país indicado entre parênteses. Mário morou na França durante muito tempo, mas ele é... Tetsui, misericórdia. Meu professor de matemática é filho de Cristo da Glória. C. Igual meu tio uma vez falou que tinha um moço que ele era cliente dele, que o nome do cara era Taca a Cara no Muro. Vê que doideira. Taca a cara no muro. Olha só que doideira. Calma, mas é brincadeira, gente. Ninguém tem esse nome, Taca a Cara no Muro, não. É só porque o cara era japonês, ele ficava falando isso. C. Meus pais são... Letra D. Não gosto de jantar nesse restaurante, pois só serve comida... delícia, vai ficar muito feliz. Gente, lembrando que é para vocês terminarem as atividades, tá? Essa, então, é a nossa atividade de casa, página 101 e 102 no livro de reforço, tá bom? Vamos fazer aí a atividade e eu vou mandar depois o vídeo de correção. Bom, um beijo, ó. Tchau, filhos. Boa aula.